Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024 e a gente está aqui iniciando mais uma semana com o nosso tema devocional. Hoje nós leremos Provérbios capítulo 23, verso de número 29 e 30. O texto diz assim, olha, de quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, que andam à procura de bebida misturada. Provérbios traz para a gente hoje uma constatação já de tempos antigos. Provérbios fala sobre aquelas pessoas que se deixam dominar pela bebida e isso gera um caos, isso começa a gerar algumas coisas desnecessárias. Lembrando que esse texto tem quase 3.000 anos em que ele foi escrito, por isso o texto diz, olha, de quem são os ais, de quem as tristezas e as brigas e os ferimentos e os olhos vermelhos. É interessante a constatação dele aqui. Todas as vezes que nós nos deixamos subjugar por alguma coisa, nós nos tornamos escravos daquilo que nos subjuga. O texto está falando hoje sobre a questão de bebida. Usa aqui vinho e uma bebida misturada. Então, a gente sabe que isso é altamente destrutivo e muitas famílias têm ido embora, isso tem ceifado a vida de muitas pessoas, tem rachado lares, tem feito inimizades. O texto ele é muito claro para nós. A gente precisa entender que não existe uma condenação dizendo que a gente não possa beber alguma coisa que tenha álcool. O texto fala sobre aquilo que nos domina, sobre aquilo que nos subjuga, sobre aquilo que nos vence. E aí fica para nós, no devocional de hoje, essa pergunta: o que é que te vence? O que é que te subjuga? O que é que domina a sua vida? Por isso o texto fala para tomarmos cuidado. Aqui o texto está falando sobre o encanto de uma bebida. O texto começa falando sobre os ais, as tristezas, brigas, ferimentos, e isso tudo vai levando uma pessoa e vai depenando a vida dela a ponto dessa pessoa definhar e nem ter mais vida. Texto já bem antigo, como eu falei para vocês, quase 3.000 anos em que ele foi escrito, fica para nós essa constatação. Hoje, mais do que nunca, as bebidas elas se multiplicaram, tem fermentada, tem destilada, tem não sei o que, um monte de coisa aí, e isso ainda continua fazendo strike, derrubando muitas pessoas e destruindo a vida de muita gente. Eu entendo que o texto para a gente hoje diz, olha, se você não quer uma vida com ai, com tristeza. Se você não quer briga e não quer ficar aí caído pelos lugares, então não se deixe dominar por absolutamente nada. Se você sabe que você não consegue com uma coisa, aí a Bíblia diz para então evitarmos isso. Eu não sei o que é que está subjugando a sua vida, o que pode estar causando em você algum desgaste desnecessário, mas alguma coisa o tem vencido e subjugado. Nosso devocional de hoje diz isso. Não entre e não comece com alguma coisa com a qual você ainda não tem domínio. Isso pode trazer para você uma grande perda, trazendo você para um lugar onde você não quer, destruindo sua vida, sua família, os seus sonhos, simplesmente por uma satisfação pessoal, um copo de uma bebida que você gosta muito. Às vezes a gente precisa abrir mão de uma coisa que a gente gosta muito para a gente ter uma vida plena e uma vida abundante. Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos dá. Iniciamos ela diante da Tua palavra e diante de uma instrução que ela nos dá. Não queremos, Senhor, uma vida com dores, com tristeza, com brigas. Nós queremos uma vida plena e abundante. Muitas vezes algumas pessoas têm sucumbido porque elas não conseguem simplesmente resistir. E o interessante é que a Tua palavra diz, olha, para quem são, né? As pessoas escolhem. Isso não é algo que vem para todo mundo. Ajuda-nos e fortalece-nos, Pai, para que não façamos escolhas erradas, para que a gente possa escolher aquele que nos mantém firme de pé, olhando para o Senhor, e assim então poderemos caminhar, viver e desfrutar o melhor que o Senhor tem para nós. Então nós louvamos ao Senhor pelos conselhos, possamos acatá-los, colocá-los em prática e vivermos plenamente. Nós queremos orar agradecidos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, tenham todos uma excelente semana, um grande abraço e até mais.